Senhor Jesus, amém. Hoje é um tema muito bom. Nós, em outra revista, já tivemos um tema semelhante. Hoje nós vamos estar falando precisamente sobre o culto para Deus, a sublimidade do culto cristão, amém. Eu creio que o Pablo já foi ver disso. Então, meus queridos, eu quero convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3, do 12 ao 17. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao 17. Meu Deus. Agora vai. Amém? Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Meus queridos, hoje nós vamos estar falando precisamente, como eu disse, sobre a sublimidade do culto cristão. Para nós começarmos, então, quantos, não precisam responder, sabem o significado da palavra culto na sua íntegra? Culto, nada mais, nada menos que é adoração ou uma homenagem reverente que se presta a Deus. Culto é uma adoração ou homenagem reverente que se presta a Deus. Porém, muitas vezes o ser humano, a partir de hoje, você não pode mais cometer esse erro. Nosso pastor presidente diz que ele não corrige ninguém sem antes ensinar. Muitas vezes nós dizemos, às vezes apercebendo, não, eu vou para o culto para receber algo de Deus. Eu vou para o culto para receber, para fazer. O culto é uma adoração ou homenagem que se presta a Deus. Não se trata sobre o que nós podemos receber da parte do Senhor, mas sim aquilo que nós podemos entregar. E aí começa a dinâmica poderosa dos céus. O Senhor, ele responde mediante a nossa entrega. O Senhor, ele responde mediante a nossa entrega. Muitas vezes eu creio que ninguém sai dessas portas sem receber algo de Deus. Sem receber uma palavra, sem receber um renovo espiritual, sem receber um direcionamento. Mas isso não irá acontecer se nós viemos para a casa de Deus somente atrás disso. O Senhor, ele se revela a nós mediante a nossa entrega. O culto não foi feito para o homem, o culto foi feito para Deus. Por isso que o culto é sobre entrega e não sobre aquilo que nós podemos receber. Um dos significados e das definições de culto é que ela é originária do vocábulo latim e significa adoração. E no grego nós temos duas palavras para o culto: latreia, que significa adoração, e proskineo, que significa reverenciar, prestar obediência e render homenagem. Agora veja, tudo isso
resume basicamente ao que nós estamos fazendo. O culto em si, o culto cristão, não é um culto a deuses pagãos. Agora entenda, o culto realizado no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, eles não podiam fazer um culto sem ter exatamente o que o Danilo mencionou aqui no momento ofertório. Eles não poderiam fazer um culto agradável a Deus sem que houvesse algo que eles estivessem sacrificando. Sem que houvesse um cordeiro imaculado, sem que houvesse algo para o sacrifício. Não seria um culto completo se não tivesse um sacrifício. Não seria um culto completo se não tivesse um sacrifício. Agora entenda, muitas vezes, hoje em dia não é preciso trazer um animal, ninguém precisa entrar aqui pelas portas da Def Alhandra com uma ovelha, com uma pomba, para depois aqui degolar o animal. Muitas vezes o que Deus está exigindo da nossa parte é simplesmente uma coisa: o nosso tempo. Não é preciso trazer animal, não é preciso trazer cordeiro, não é preciso trazer nada disso. O que Deus exige do seu povo nos dias de hoje é verdadeiramente o tempo dele. É um sacrifício pequeno comparado ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e o sacrifício que os profetas faziam antigamente. Muitas vezes nós estamos demasiado ocupados para prestar um culto agradável ao nosso Deus. Meus queridos, um culto agradável ao nosso Deus, ele não se resume a nós adentrarmos por aquelas portas e ficarmos sentados na cadeira. Um culto agradável a Deus envolve todo um aspecto em que nós adoramos ao Senhor de corpo, espírito e alma. Um culto completo para o nosso Deus, ele começa com a oração e termina com a bênção apostólica. Um culto para o nosso Deus, ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Eu já trouxe aqui o estudo a qual nós mencionamos, que foi precisamente um reflexo de quanto tempo que as pessoas gastariam para Deus ao fim dos seus 40 anos. Se somente resumissem a vir aqui à igreja, imagine, vem para a igreja, já é pouco tempo, mas o tempo que nós estamos aqui, nós não nos dedicamos, não existe uma devoção em nós de tal forma que o nosso culto seja agradável para Deus. É um alerta muito grande quando nós precisamos, quando nós olhamos e vemos que muitas vezes quando nós vemos para a casa do Senhor, nós estamos preocupados com a comida que vamos comer. Nós vimos para a casa do Senhor, eu já falei aqui sobre isso. O pregador está ali ministrando a palavra de Deus, o pastor Eliel está entregando tudo igual entregou no domingo. E aí a pessoa está ali folheando a Bíblia, lendo a Bíblia. Nunca leu a Bíblia em casa, mas quer ler na igreja. As pessoas não têm mais aquele temor, aquela reverência de vir para a casa do Senhor e focar em Deus, não é em mim, não é no pastor, é focar em Deus. Uma coisa que eu faço no meu telefone, porque isso daqui é a maior ferramenta que o ser humano tem, mas é também a maior arma que Satanás tem contra a humanidade. Eu coloquei para automaticamente. Tem no telefone tem o modo não incomodar ou sem distrações ou não perturbe, uma coisa assim. E é possível configurar esse modo para que a partir do momento que você entre num raio geográfico de X localização, ele ativa automaticamente o modo para não receber notificações, não receber ligações de ninguém. Aí eu coloquei o nome do modo até igreja. A partir do momento que eu passo pela ponte, pelo semáforo, o meu telefone já está no modo igreja. Aqui dentro da casa de Deus, nada vai tirar o meu foco, nada vai tirar a minha atenção. O que acontece muitas vezes, meu querido, isso daqui acontece com você, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Se nós pegamos o telefone, abrimos, às vezes é automático, você passa o dia todo com o telefone na mão. Você vê, responde a sua esposa, responde seu irmão, responde seu marido. Então é automático, não estou dizendo que você faz isso de forma proposital. Mas às vezes é automático, recebeu uma notificação, epa, deixa eu ver o que está acontecendo. E no que você abre, aí você vai, opa, tem outra notificação. E aí você já está ali, preso. Então, o culto para Deus não pode ser feito de qualquer maneira. O telefone ele não pode roubar o nosso culto para o Senhor.
Muitas vezes nós ficamos limitados ao que nós estamos oferecendo um sacrifício limitado pela metade para Deus. Aos levitas nós subimos para cantar aqui em cima. Cantamos, adoramos, nos alegramos, bênção de Deus. Sentamos na cadeira, parece que somos só espíritos aqui, ninguém fala, ninguém... olha aí, cantou bonito, bênção de Deus. Olha só. Meus queridos, eu não estou dizendo que é preciso haver barulho, não, mas é preciso haver entrega. O barulho não tem nada a ver com entrega. A entrega não se resume ao barulho que você faz. A entrega tem a ver com aquilo, como você é transformado através de cada culto. O culto, ele não se resume a receber. Muitas vezes nós limitamos e queremos dizer que o culto foi ruim, hoje eu não senti muito. Na verdade, você não sentiu muito, não foi porque o pastor Eliel não pregou bem, não foi porque a Ellen não cantou bem, foi porque você não se entregou por completo. O culto não tem nada a ver com quem está aqui em cima. O culto não tem nada a ver com quem está aqui em cima. Aqui é somente um canal de Deus, para Deus falar à sua igreja. Mas o culto é individual. Nós hoje nos reunimos aqui e apresentamos um culto coletivo ao Senhor, mas o seu culto é individual, meu querido. Não tem como você dizer que você não recebeu nada de Deus, que o culto não foi bom. O culto que você presta o culto que você entrega para Deus é que você determina se é bom ou se é ruim. O culto foi ruim, então, porque você não entregou o suficiente. Não tem nada a ver com o ministério de louvor, não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com o dirigente. Tem a ver com a sua entrega. O culto divino é um serviço totalmente voltado para a devoção, é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de todos aqueles que se chamam e que se dizem ser seus filhos. Entenda uma coisa poderosa: se não houver amor, não há culto. Se não houver amor do dirigente para preparar a liturgia, não há culto. Se não houver amor do pregador para preparar a lição, a mensagem, o que Deus vai falar para a sua igreja, não existe culto. Se não houver amor dos obreiros que estão de serviço, da mídia que está servindo, não existe culto. Se não há amor, não há culto. Se for somente para agradar ao pastor Eliel, para preencher cadeira, para preencher vaga no ministério de louvor, não é um culto que o nosso Deus merece. Tem que ser um serviço amoroso, voluntário e exclusivo. Agora entenda, quando é um serviço totalmente voluntário, ninguém sabe, quem está aqui na internet me ouvindo nesse momento, ninguém sabe quem está lá na cabine. Por quê? Quando é um serviço voluntário, não há preocupação com reconhecimento. Ninguém faz nada atrás de glória para Ele, porque nós fazemos, porque nós queremos agradar a Deus. O culto, quando nós viemos nos entregar diante do Senhor, quando nós viemos para o culto de terça, de quinta, de sábado e de domingo, eu quero talvez dizer algo aqui que pode chocar alguns. Se você vem se preocupando com escala, se preocupando se o pastor Eliel vai olhar se você veio ou não, se você vem para simplesmente preencher vaga no ministério de louvor, se você vem só por vir, não venha. Se você vem só por vir, não venha. Porque talvez você vai estar atrapalhando o mover de Deus aqui na igreja. Nós precisamos entender que a igreja é um local onde os santos se reúnem para adorar a Deus. Mas é necessário que todos falem a mesma língua, tenham a mesma visão, carreguem o mesmo propósito e estejam todos em união. Onde não existe amor, não existe possibilidade. Onde não existe união, não existe forma alguma de Deus manifestar a sua presença. Seja qual for o culto, meu querido, pode chamar quem for para pregar. A igreja pode estar cheia. Se não houver amor e união, a presença de Deus não é manifesta em nosso meio. Pode haver barulho, pode haver muita coisa, pode enganar muitos olhos, mas as pessoas não ocorre uma transformação genuína. E isso não é um culto que agrada ao nosso Deus. O nosso Deus, diferentemente do ser humano, que se agrada e se alegra com cadeiras cheias,
com um grande movimento, uma grande multidão, a Bíblia nos relata que basta 2 ou 3 para que o Senhor se faça presente no meio deles. Mas 2 ou 3 que o busquem em espírito e em verdade. De que serve uma multidão dentro da igreja se o coração deles está lá fora? De que serve um ministério de louvor bonito, cheio, cantando todo afinado, 5 instrumentos, VS, tudo e mais alguma coisa, se o coração deles está com o altar e não com Deus? Está com o instrumento e não com Deus. Quando acaba de tocar, vai lá para fora ficar na conversa. Quando acaba de cantar, vai lá para trás ficar no telefone. De que serve? O nosso coração tem que voltar para o Senhor. O nosso culto tem que ser preparado, tem que ser organizado, tem que ser voluntário, tem que ser amoroso e tem que ser totalmente exclusivo para o Senhor. Quando nós entramos por essas portas, quando nós passamos, vocês já vivem ali, então eu não posso dizer esse exemplo. Mas a partir do momento que entremos por essas portas, meus queridos, que o que aconteça lá fora, fique lá fora. Que verdadeiramente nós não deixemos que nada venha tirar o nosso foco de adorar a Deus, de prestar um culto que o nosso Deus merece. Nós não precisamos nos preocupar se o pastor Eliel vai estar olhando para você ou não, se o pastor Eliel vai gostar do culto ou não, se alguém vai lhe agradar ou não. Nós precisamos estar preocupados se Deus está se agradando do nosso culto. É isso que nós precisamos nos atentar. O culto é um momento de adoração que nós tributamos a Deus, que marca o encontro dele com os seus adoradores. É um momento em que Deus ele está à procura, a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos, durante os nossos cultos, dar o ênfase maior àquele que merece toda a glória. Aquele que merece toda a glória. Agora, quais são os objetivos do culto cristão? São 4. Levar-nos a reconhecer a Deus como nosso Criador e mantenedor de tudo quanto existe, instigar-nos a agradecer a Deus como nosso Salvador através de Cristo, constranger-nos a nos humilhar diante de Deus como aquele que sempre presto nos perdoa as iniquidades, e estimularmos-nos a alegrarmos diante de Deus como aquele que nos cura de todas as enfermidades e que nos enche de benignidades. O primeiro objetivo do culto cristão é reconhecer a Deus como nosso Criador e provedor de tudo quanto existe. Hoje em dia tem por aí sido pregue um evangelho, uma palavra que apresenta Cristo somente como nosso Salvador. Não, Ele me salvou e é verdade, não é mentira. Ele te salvou, Ele me salvou, Ele nos salvou. Mas Ele nos salvou a preço de sangue, automaticamente nos tornando filhos de Deus, mas também seus servos. Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. O culto não é para reconhecer como alguém aqui tem um dom muito incrível e surpreendente. Meu Deus, a virada que o Pablo fez hoje na bateria encantou a muitos. Rael aprovou. Mas esse não é o propósito. Nós precisamos tirar o homem do centro do evangelho e voltar a colocar Cristo no lugar que ele nunca deveria ter sido tirado. O objetivo do culto é reconhecer a Deus, mas de tal maneira tem disturpado o evangelho, disturpado os cultos, que hoje em dia o que nós vemos por aí é precisamente cultos em que o louvor, a adoração é 1 hora, a palavra é 15 minutos, mas depois as revelações é de 1 hora, 2 horas de revelações de muito poder e muita glória. Mas o espaço para Deus realmente falar com a sua igreja é o menor tempo possível dentro do culto. Meu querido, nós precisamos voltar a colocar Deus no lugar que Ele nunca deveria ter saído.
o salmista faz a seguinte convocação: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cantos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Celebrai com júbilo ao Senhor. Meus queridos, eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que eu não passo por dificuldades, não passo por problemas. Todo mundo passa, ninguém está isento. E se você é cristão, deixa eu te dizer, o caminho é mais estreito ainda. É mais problema e mais dificuldade. Agora entenda, o que nós não podemos fazer é deixar que essas circunstâncias das nossas vidas atrapalhem o nosso culto. A própria Bíblia diz, o salmista nos alerta: celebrai com júbilo, com alegria, com felicidade ao Senhor. Muitas vezes vai ser difícil, não vou dizer que não. Não vou dizer que não. O meu pai, por exemplo, abrindo aqui para os irmãos, nunca contei nada disso, mas os irmãos nunca me viram falando nada a respeito disso, sempre com a mesma alegria, porque eu sei quem é o meu Deus. A minha mãe, há menos de um ano, teve um ataque cardíaco nos Estados Unidos. Há menos de 6 meses. Há menos de 6 meses teve um ataque cardíaco nos Estados Unidos. Ficou internado e está tomando os medicamentos. O meu pai, ainda há 2 semanas, ou semana passada, teve que ser operado de emergência em Luxemburgo e descobriu uma série de problemas. Mas eu sei quem é meu Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. O mais importante que eu vejo não é a questão da celebração, mas é a questão do que entra depois: servir ao Senhor com alegria. E aqui que está uma ênfase que nós precisamos atenuar e dar mais força. O serviço que nós prestamos ao Senhor. Muitas vezes, ainda mais quando nós lidamos com jovens na sede, jovem acha que está passando a pior fase da vida deles na adolescência. Ai, ai. Daqui para frente é só para trás. Então, se brigava com quem estava gostando, se brigava com alguém do Ministério de Louvor por coisinha pequena, estava escalado para a recepção. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Para cantar, ia cantar no back. Se tivesse escalado para estar no pilar, era uma angústia. Ficava ali todo emburrado. Se tivesse no som em algum lugar. Meus queridos, o serviço que nós prestamos ao Senhor, nós precisamos entender uma coisa: que nada, nem ninguém, nem nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma circunstância pode tirar o nosso zelo com o serviço que nós prestamos ao Senhor. O serviço que nós prestamos ao Senhor não pode ser feito de qualquer maneira. A Ellen está ali no computador sorrindo. Podem olhar para ela. Olha lá. Independentemente do que aconteceu hoje, se teve teste ou não, se teve prova ou não, independentemente se trabalhamos hoje ou não, independentemente se estamos cansados ou não, o sacrifício de 2 horas de culto é pequeno comparado ao sacrifício que Cristo fez. Podemos estar moídos, podemos estar cansados, podemos estar arrebentados. Servir ao Senhor com alegria. Custe o que custar. Eu creio que nesse ponto, só quem realmente for totalmente ao oposto da fé cristã, instigar-nos a agradecer a Deus como nosso Salvador através de Cristo, eu creio que isso é algo obrigatório para todos. Quantos aqui são gratos pelo sacrifício de Cristo para nos entregar a salvação? Isso é algo que todo culto nós precisamos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Algo difícil nos dias de hoje é o ser humano se humilhar perante alguém, se humilhar perante algo, ser humilde e pedir perdão. Algo difícil nos dias de hoje é a pessoa se
jogar aos pés do Senhor, pedir perdão, se arrepender de uma forma que é tão completa que possivelmente haja, entre aspas, alguma humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer a sua grandeza. Mais uma vez, o ser humano não é ninguém perto do Senhor Jesus, perto de Deus, meus queridos. Nós temos aprendido aí nos sábados, precisamente sobre isso. O ser humano nos dias de hoje, e agora eu quero trazer para dentro das igrejas, muitas pessoas, graças a Deus aqui não, graças a Deus, muitas pessoas, sem se aperceberem, ao invés de virem para o culto, para adorar a Deus, vêm para idolatrar a homens. Não, eu só vou se o pastor Eliel estiver presente. Não, eu só vou se o tio Diácono Danilo estiver presente. Não, eu só vou se o ministério for... Não, eu só vou se eu for tocar. Não, eu só vou se... Certamente, vocês já conheceram alguém assim, durante a sua vida. Que ele só vai se ele for fazer alguma coisa. Mas ele não está pronto para se humilhar diante de Deus. Senhor, olha, independentemente se eu faço ou não, independentemente se eu fico somente na cadeira, eu vou me humilhar por completo e me entregar de tal maneira que o Senhor receba o meu culto como uma adoração suave, Pai. Nós precisamos disso. O culto serve para quê? Logo no início nós falamos sobre a questão do servir ao Senhor com alegria. O culto, todos os dias que tem culto, essas 2 horas têm que ser o ponto alto do seu dia. Não é porque você tem que fazer alguma coisa, porque você vai pregar, dirigir, ou não. Simplesmente porque isso, por testemunho próprio, eu trabalho como todos. Há dias que eu chego só o pó. Aí há dias que Israel chega pior que eu. Hoje foi um deles. Está na fase, agora literalmente da fase de 2 anos, chora, sem motivo, à toa. Aí do nada, papai, tudo bem? A cabeça de Maila tá... Chega a ficar zunindo a voz dele. Mamãe, tudo bem? Mas o ponto alto do nosso dia tem que ser este culto. O culto tem que ser um estímulo constante. O culto de terça, de quinta, de sábado e de domingo tem que ser um estímulo constante. O culto de terça-feira tem que nos estimular a estar presente no culto de quinta. O culto de quinta tem que nos estimular a estar presente no culto de sábado. Lembrando das maravilhas que Deus pode fazer, meus queridos. Nós precisamos parar de tratar Deus como se Deus fosse um Deus somente das causas impossíveis. Deus, Ele é um Deus de detalhes. O cansaço que você está sentindo nesse momento, porventura de um dia de trabalho, através desse culto, através dessa palavra, através dos louvores, Deus, Ele pode tirar esse cansaço num romper de vez, num sopro. É isso que nós precisamos acreditar. O culto, porque é que o culto tem que ser um ponto alto do nosso dia com alegria? Porque o serviço que nós fazemos para Deus não pode ser algo monótono. Ninguém vem aqui para um velório. No velório é que o povo fica com cara fechada, cara triste e calados. Na casa de Deus tem que haver alegria, salto, pula, rodopia, faz o que você bem entender, desde que seja para glorificar o nosso Deus. E entenda que isso não está limitado ao domingo, não está limitado quando tem muito barulho na igreja, não está limitado a nada disso. O teu culto é pessoal, você que faz o seu culto, entrega o que existe de melhor dentro de você. Seja na terça, seja na quinta, seja no sábado, seja no domingo. Na sede tinha um pastor, há uns tempos atrás, desde o início do Ministério ADEF, que certo dia ele estava tão cheio de Deus, que ele não quis saber de nada. As cadeiras antigas da sede não eram, as cadeiras antigas, né, eram iguais a essas. Ele não quis saber de nada, estava aquele mover e tal, ele se alegrou tanto, que ele pegou, meu irmão, começou a pular, foi para cima do altar, não foi pular a rodopia não, ele saiu correndo pela igreja, começou a pular de cadeira para cadeira,
Chegou no final da igreja e falou: meu Deus, eu estou ficando doido. Pegou a cadeira nas costas, levou lá para frente de novo. E outro dia, eu creio que já viram o pastor Pascoal se alegrando na presença de Deus. Só no... Isso não é limitado, meus queridos, a um culto festivo. Isso não é limitado à festa da gratidão. Isso é quando uma pessoa se entrega de alma, corpo e espírito por completo. Muitas vezes, agora é mais complicado, porque agora eu toco em todas as oportunidades do Ministério de Louvor. Mas uma coisa que eu coloquei para mim desde quando eu estava na sede, eu não consigo mais adorar sentado. Não é preciso Deus manifestar a sua glória para eu me colocar de pé e adorá-lo. Se nós olharmos algumas tradições judaicas, eles dizem que eles adoram com o corpo todo, por isso é que eles permanecem em constante movimento. Nós, no nosso meio evangélico, é muito tradicional, porém errado, as pessoas esperarem sentirem algo para depois adorar. Quando a lógica tem que ser totalmente ao inverso, nós temos que provocar uma reação de Deus em nosso meio. E isso só acontece quando nós adoramos mesmo sem sentir algo. Nós adoramos e Deus se manifesta, não é esperar Deus se mover para depois adorá-lo. Porque Ele não se manifesta em meio a um ambiente em que não existe adoração. Muitas vezes nós ficamos calados esperando, eu vou esperar Deus aparecer para depois adorá-lo. Mas Deus, Ele só se manifesta, só se revela em ambientes que já existe adoração. Por isso que é necessário nós adorarmos a Deus, independentemente, meus queridos, de quem está cantando, independentemente de quem está louvando. Nós adoramos a Deus e Ele se revela a nós. Não é esperar sentir um arrepio, não é esperar sentir um fogo em seu peito, não é esperar sentir um fogo em seu pé, não é esperar sentir um calafrio no corpo para depois você adorar. Isso é consequência da adoração e não um requisito. Então que nós possamos adorar a Deus com tudo o que nós temos. O culto particular e doméstico a Deus. O que é um culto particular a Deus? É o meio de que dispomos para manter não somente a nossa comunhão com o Salvador, mas para vivermos uma existência repleta de regozijo espiritual. O culto doméstico é de igual modo uma devoção particular a Deus. O que é um culto doméstico? Culto no lar. Boa, Yomi. Isso mesmo. É um culto no lar. Uma coisa que eu e Maila temos tentado e prezado fazer com Israel. Ele não deixa a gente tocar nem cantar, mas aos poucos ele vai aprendendo. É precisamente a questão do culto no lar. E não precisa ser algo engessado, algo, uma hora, 2 horas de culto. Não, meus queridos, às vezes 20 minutos em que você passa ali com a sua esposa, fazem uma leitura conjunta, conversam sobre aquele tema, conversem sobre aquele versículo que foi lido, adoram juntos. Eu tenho por mim que o culto doméstico é mais precioso do que o culto da igreja. Meu Deus, que loucura. Então agora está dando ênfase e apoiando quem diz que não precisa ir para a igreja porque Deus é seu Senhor, ele fica em casa. Não, você que está me ouvindo nesse momento, se você quer fazer parte do corpo de Cristo, vem para a igreja. Corpo, meu querido, é aqui, ó, é dedo com a mão, é mão com o braço, braço com o ombro, tem ligação, estão juntos. Como é que eu vou estar junto com você que está me ouvindo do outro lado se você não vem para a igreja? O culto online é para quem está longe, para quem não tem a possibilidade de vir para a igreja. Não é para quem está com preguiça de se levantar e vir para a igreja. O culto online é uma ferramenta para quem não tem a possibilidade de estar fisicamente. Agora, se você tem a possibilidade e não está aqui, você que está perdendo. O culto doméstico, meus queridos, eu priorizo ele porque de nada serve nós vivemos uma vida de fachada. O culto aqui na igreja é muito bom, mas dentro de casa a mulher não reconhece o marido não reconhece a mulher, o filho bate no pai. É uma loucura, mas na igreja o filho é um ministro de louvor, canta bonito e tal.
mas dentro de casa não respeita os pais. Um alerta aos pais: a melhor maneira de nós direcionarmos os nossos filhos não é simplesmente trazendo eles para a igreja. Porque eu conheço muita gente que se limitou a trazer os seus filhos para a igreja e que esses filhos hoje não estão na igreja. Nós precisamos entender uma coisa, é uma linha tênue, mas entendo a colocação que eu vou dizer. Placa de igreja, igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Se você colocou igreja dentro do seu filho e não colocou o evangelho, não colocou a palavra de Deus, de nada vai valer. Ele tem que amar a casa de Deus, ele tem que amar estar na casa de Deus, tem sim. Mas primeiro ele tem que amar a palavra. Quanto mais ele ama a palavra, mais zelo ele vai ter com a casa de Deus. Agora, se os pais, hoje em dia o que nós vemos é isso. Os pais chegam, o filho pega, não estou falando na questão de Israel, crianças, até 5 anos, 6 anos. Estou falando já de crianças que já vão para a escola, que conseguem estar o dia todo na escola, mas vêm para a igreja, opa, é hora da soneca. Consegue estar o dia todo na escola, mas aí 2 horas no culto de domingo, 2 horas no culto de sábado, ai, está com soninho, né, filho? Ai, pai entende. Estou falando de já criança um pouco maior, não estou falando de crianças pequenas. Meus queridos, nós não podemos, desde quando formos pais, desde já agora, nós não podemos simplesmente trazer a criança para a igreja para que ele fique aí, olha, jogado, olha, dormiu aí, olha aí que bonitinho. O culto está acontecendo e ele não se conecta com Deus, a salinha está lá em cima fervendo, a Karen está lá batizando as crianças com o Espírito Santo e aí ela aqui dormindo. Ah não, ela não quer ir para a salinha não. Meus queridos, o culto doméstico, nós precisamos priorizar o culto doméstico, culto em casa, até mesmo culto com amigos. Muitas vezes nós nos reunimos com os nossos amigos para falar de tantas outras coisas, para falar de política, para falar de inúmeras coisas que acontecem no mundo todo, mas nunca temos a coragem de nos reunir com os nossos amigos para 20 minutos debruçarmos sobre um tema bíblico, sobre uma palavra, sobre um versículo, sobre um tema. Fazer um culto, coloca um louvor, coloca alguma coisa para tocar na televisão, 10 minutinhos e depois orem todos juntos. Se não quer ler, não vai ler a palavra, não vai abrir a Bíblia, então ora, junta todo mundo e ora. Pelo menos 5 minutos cada. Isso é necessário nos dias de hoje. Nós voltarmos a implantar o culto doméstico dentro dos nossos lares. Tem muita gente que está sendo formada pela igreja, mas a igreja, como eu disse, o culto é 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. No total de uma semana dá 8 horas. 8 horas para formar uma pessoa. A igreja é simplesmente para amplificar aquilo que você já faz em casa. A igreja é simplesmente para amplificar aquilo que você já faz em casa, com o seu filho, sozinho. Agora, se você não faz nada em casa, depois vem pela aí, é na igreja, na igreja, na igreja. Meus queridos, nós precisamos voltar para as primeiras coisas. Coisas simples. O evangelho é simples. O ser humano é que fica complicando e inventando moda. Componentes do culto cristão. Em 3 ocasiões, o apóstolo Paulo refere-se aos elementos que acompanhavam o culto da igreja primitiva. Aos Coríntios, Paulo deixa bem patente que os atos litúrgicos devem ser usados para edificação. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tudo que nós fizemos na igreja, tudo que nós fizemos no culto, seja através da mídia, seja através de serviço, seja através de cantado, seja o que for, seja para edificação dos nossos irmãos. As oportunidades que nós temos nos ministérios de louvor, os levitas, não são apresentações, que isso daqui não é um palco.
Ninguém aqui está fazendo um show. Isso é um altar. E tudo tem que ser feito para a edificação da igreja de Cristo. Que nós possamos aumentar o nosso zelo quando formos preparar um louvor, preparar uma palavra, preparar um momento ofertório, preparar um clamor, uma oração, preparar o que for. Que nós possamos ter zelo quando nós estivermos na mídia. Que nós possamos ter zelo quando nós estivermos na porta. Que nós possamos ter zelo quando for para limpar a igreja. Uma coisa que me chama muita atenção quando nós estamos limpando a igreja aos sábados é o zelo que as pessoas têm quando vão limpar o altar. Elas limpam, passam limpa-vidro no púlpito inteiro, tiram as coisas. Não simplesmente o cabo está ali passado, elas não deixam ali o cabo, passa a volta. Elas levantam, tiram tudo. Depois o sonoplasta tem que estar ligando de novo, não tem problema. O Pablo se vira depois. Mas é o zelo em não deixar nada sujo. Não deixar nenhuma arinha pequena com poeira, com sujeira. Meu querido, até a limpeza da igreja tem que ser feita para a edificação de Cristo, dos irmãos, de tudo. Tem que ser feito para edificação. Aos Colossenses, realça ele os cânticos na adoração cristã. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Todos os louvores de um culto têm que ser voltados para a adoração a Deus. Os louvores de hoje, por exemplo, o louvor que a Karen louvou, com grande é o meu Deus, para mim é excelente. Excelente. Muitas vezes nós, às vezes até mesmo desapercebidos, trazemos louvores que não falam nada de Deus. Não é um auê, mas não tem nada de Deus. Mas não tem nada de Deus. Fala só sobre o homem, que o homem vai vencer, que o homem vai conseguir, que o homem vai fazer isso e aquilo outro. Tem sabor de mel, que a promessa vai cumprir. E Deus, meu irmão? A adoração é para quê? É para você ter os seus sonhos realizados ou é para manifestar a glória de Deus em nosso meio? Que os nossos louvores, que a nossa adoração exalte a majestade do nosso Senhor, exalte a majestade do nosso Deus. Aos Efésios, o apóstolo mostra que a liturgia é um eficiente meio da graça para envelar a espiritualidade. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele não se revela, ele não se mostra, ele não aparece em culto desorganizado. Deus, ele não aparece, meu irmão, pode fazer o que for. Deus, ele prioriza a organização. Isso não é o Roger falando, isso não é o apóstolo Paulo falando. Lá, quando eles montavam e desmontavam a tenda, cada área era uma área específica. Tinha a área dos sacrifícios, tinha a área para limpar os utensílios, tinha onde ficava o pão da presença, tinha um lugar santíssimo, tinha o santo dos santos, tudo separado, bonitinho. Não era um em cima do outro e do avesso. E tinha uma ordem, um processo das coisas. Não é, não, olha, eu vou lá para o santo dos santos, depois eu venho fazer o sacrifício, depois eu vou lavar, depois eu... Não, tinha uma ordem. Tinha um processo. O culto desorganizado não revela a presença de Deus. Pode fazer o que for, não revela a presença de Deus. Pode pregar a melhor mensagem, pode apresentar o melhor louvor, pode fazer o que, pode orar com voz de trovão, não manifesta, Deus não aparece. Um culto desorganizado, sem a liturgia preparada. Por isso que no nosso ministério nós priorizamos, para que a liturgia seja feita com antecedência. O culto de hoje mesmo, o Pablo ontem, de manhã, já estava me enviando a liturgia do culto de hoje. Também não estou falando para ninguém me mandar a liturgia com 5 meses de antecedência. Mas que pelo menos organize. No Brasil tem um costume que é, olha, chegar lá no culto eu vejo quem canta. Chegar lá no culto eu vejo quem vai louvar. Chegar lá no culto eu vejo quem vai pregar.
Mas e o zelo com a presença de Deus? O zelo com a casa do Senhor? Nós temos que andar preparados, isso é correto. Isso não estou dizendo para você, eu não estou preparado para fazer um momento ofertório hoje, pastor. Não. Tem que andar preparado. Mas da mesma forma que o obreiro tem que andar preparado, o dirigente de culto também tem que estar preparado. O dirigente de culto também tem que estar preparado. O nosso Deus, ele não merece qualquer coisa. Ele merece o nosso zelo com a sua casa. Elementos do culto cristão. Foi o que nós falamos aqui. Embora não siga necessariamente esta ordem, os elementos do culto cristão são doutrina, revelação, línguas estranhas, interpretação, salmos, hinos, cânticos espirituais e ações de graças. Atitude no culto cristão. Quais são as nossas atitudes? O que é que nós devemos fazer no culto cristão? Com que me apresentarei diante do Senhor? Eis a pergunta que o escritor sacro endereça ao Todo-Poderoso. Então vamos ver algumas coisas a serem observadas quando entrarmos na casa de Deus para cultuá-lo. Reverência e profundo temor. Queria pedir para toda a igreja ler para mim no 3 o que é que está escrito ali. 1, 2, 3. Vamos lá novamente, 1, 2, 3. Santidade e reverência na casa de Deus. Danilo, por favor, o versículo. É precisamente o versículo que está aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Por isso que nós precisamos entrar por aquelas portas com reverência a Deus. Reverência a Deus inclui até mesmo a maneira que nós falamos dentro da igreja, que nós andamos. Reverência a Deus, não é pastor, não é a liderança, é a Deus. Por isso que eu bato muito forte na tecla do telefone. Reverência, quando nós... então o Roger está dizendo que quando o pastor Eliel estiver pregando, eu tenho que ficar ouvindo ele, não sei o que mais. Meus queridos, quem está aqui em cima ministrando é a boca de Deus nesse momento para a tua vida. Independentemente, eu tenho por mim que ninguém sobe em cima deste altar sem que o Senhor permita que ele suba. Então, se a pessoa está aqui, ele está com a Bíblia aberta, ele está com a palavra de Deus aberta, é Deus falando com a sua igreja. A reverência para com o nosso Deus fica onde? O temor com o nosso Deus fica onde? Muitas pessoas pecam e não sabem, porque eles se esquecem de algo poderoso. O temor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente que não prospera porque ele não pratica esse princípio. Alegria e regozijo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já falamos sobre isso. Aqui não está acontecendo nenhum velório. O cristão até em culto fúnebre se alegra. Nós tivemos um culto fúnebre há pouco tempo, que os irmãos ficaram sabendo da morte do nosso presbítero Ronan, ali da Def Peniche. Nós fomos lá visitar, fomos lá visitar a viúva, a missionária Nayara. Estivemos lá no culto fúnebre, trouxemos uma palavra, juntamente com os demais pastores que lá estavam. E meu irmão, embora tivesse lágrimas, embora tivesse ali talvez o semblante caído, a própria esposa ministrou, dizendo que embora ali fosse momentâneas lágrimas de tristeza, ela se alegrava na esperança de saber que ela reencontraria o seu marido. Em um culto fúnebre. Agora às vezes nós não morreu ninguém e viemos cabisbaixos, tristões para a igreja. A mulher em um culto fúnebre estava se alegrando. Então o cristão é sempre alegre. É transbordante essa alegria.
predisposição e discernimento espiritual. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Tem uma palavra muito poderosa sobre isso. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Meus queridos, nós precisamos entender o ponto crucial para todo cristão. Um dos dons para mim que é o top 1 é discernimento. Discernimento espiritual. Discernimento espiritual te faz andar correto em inúmeros ambientes, em inúmeros lugares, te faz andar corretamente. Tem muitas pessoas que pecam porque falta discernimento. Discernimento espiritual são as atitudes que nós devemos ter em um culto cristão. Espírito de oração e súplicas. Aflita, a mãe do profeta Samuel entrou na casa do Senhor e ali derramou a sua alma. Ela, Ana, pois com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Todo culto começa, toda a liturgia de culto no Ministério ADF vai começar sempre com oração. Por isso que o culto começa às 7, começa com oração e termina com a bênção através dos pastores presentes. Então nós precisamos ter um espírito de oração e súplicas constantes. Espírito de louvor e cânticos. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome. Já falei sobre isso, sobre a questão do louvor. Nós precisamos ter o nosso espírito voltado para a adoração. E não nos limitarmos somente à oportunidade. Não nos limitarmos a louvar somente, a adorar somente quando nós estamos em cima do altar. A adoração em nossas vidas tem que ser algo contínuo. Em um livro, Os Fundamentos da Adoração, fala precisamente sobre isso. Que a adoração não é algo reservado para os ministros de louvor. E também a adoração não começa quando nós entramos para o culto e termina quando nós saímos do culto. A adoração é uma forma contínua de nós vivermos. Por isso, eu quero convocar a igreja para que nós possamos verdadeiramente aplicar esta palavra em nosso coração. Gravar essa palavra em nosso coração e aplicar diariamente em nossas vidas. Que os nossos momentos de adoração não venham se limitar a 2 horas no culto, mas que essas 2 horas venham ser o ponto alto do nosso dia, venham ser o ponto alto da nossa adoração que nós já efetuamos durante o dia. Que aqui o cansaço não venha ter espaço, que a fadiga não venha ocupar o lugar, que verdadeiramente, independentemente do que esteja acontecendo, aqui nós saltaremos de alegria na presença do Senhor, nós celebraremos com júbilo, nós serviremos com alegria, nós nos humilharemos diante do Senhor e nós adoraremos em espírito e em verdade, com tudo o que nós temos e com tudo que nós podemos entregar. Então quero pedir à amada igreja, convocar a amada igreja, que os nossos cultos não venham a ser cultos monótonos, mas que venham a ser cultos cheios da presença de Deus mediante a nossa entrega. Assim, eu agradeço a minha oportunidade nesse momento e passo de volta para o nosso pastor Eliel Veras, que estará dando continuidade ao culto dessa noite.